Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar algumas desvantagens de ser poliglota, ou de falar mais de um idioma. Eu acho que todo mundo sabe quais são as vantagens de aprender outros idiomas, mas poucas vezes falamos das desvantagens ou efeitos colaterais de aprender um outro idioma. A primeira desvantagem é a confusão entre idiomas. Não é algo que acontece sempre, mas às vezes acontece de você lembrar uma palavra em vários idiomas, menos no idioma que você quer falar. Outra coisa é que eu não sei se isso acontece com todo mundo que aprende um terceiro idioma, ou se depende de quais são os idiomas, mas parece que quando começamos a aprender um terceiro idioma, a nossa cabeça quer pensar, quer falar o segundo idioma. Por exemplo, quando eu estava aprendendo francês, a minha cabeça ficava tipo, ela está tentando falar um outro idioma. Isso é um idioma estrangeiro, então se não é português, deve ser inglês. Bota algumas palavras de inglês aí na fala dela. Ou faz ela usar a estrutura do inglês. E eu percebo que isso acontece com muitos dos meus alunos que estão aprendendo francês e já falam inglês. Então, às vezes, quando falta alguma palavra, em vez de vir o português, na cabeça vem o inglês, que é o segundo idioma. E às vezes acontece algumas confusões por causa do inglês. Então, o segundo idioma tem essa influência no terceiro, em alguns casos. Não sei se todo mundo passa por isso. Já vi o inverso também. Alguns alunos que têm francês como segundo idioma e estão aprendendo inglês, também tem algumas coisas do francês que influenciam o aprendizado do inglês deles. Parece que a nossa cabeça pensa assim, isso é um idioma estrangeiro, então vou ativar o meu segundo idioma ao invés de usar o terceiro, que é o que a gente está aprendendo. Uma outra desvantagem é que muitas pessoas vão achar que você é snob. Isso eu acho que está mudando com o tempo, com a tecnologia. Então aprender idioma está virando algo mais acessível, mas em algumas regiões do Brasil ainda é visto como algo que só pessoas ricas que têm direito de aprender outros idiomas. Então é muito associado com uma pessoa que se acha, que é snob. Se você fala outro idioma, algumas pessoas veem dessa maneira. Eu lembro de algumas situações que eu já ouvi em aulas de inglês. Então a pessoa estava lá para aprender inglês, mas não queria falar inglês porque achava que se você tentasse falar inglês corretamente, você estava se achando. Então tem muitos alunos que têm essa mentalidade, que acham que o aluno que está tentando mais, que está falando mais é snob porque ele está falando inglês na aula de inglês. Esse tipo de pensamento não faz nenhum sentido para mim, que a pessoa está lá num ambiente adequado para falar inglês, ela está lá para aprender. Então não faz sentido achar que a pessoa está sendo snob porque ela está tentando. Mas eu entendo quem não gosta ou quem acha snob uma pessoa que fala numa situação que não é adequada. Por exemplo, já tive algumas situações que eu estava num grupo de amigos falando português e alguém veio falar comigo em inglês e francês tentando excluir as outras pessoas do grupo. Isso eu acho ridículo, porque eu aprendo idiomas para incluir pessoas, não para excluir. Outra desvantagem é o tempo para manter todos os idiomas. Conforme você vai aprendendo novos idiomas, tem sempre aqueles que você usa mais no dia a dia e outros que você não tem tanta utilidade e acabam sendo esquecidos. Dificilmente você vai esquecer o idioma por completo, sempre vai lembrar alguma coisa, mas fica enferrujado, vamos dizer. Se você fica muito tempo sem contato com aquele idioma, o nível não mantém o mesmo, não fica com o mesmo nível. Então é normal travar um pouco mais, esquecer algumas palavras na hora de falar se faz muito tempo que você não usa aquele idioma. Isso às vezes me dá uma sensação de culpa, porque eu quero aprender um idioma novo, por exemplo, agora eu quero aprender italiano e eu sinto que o meu espanhol está ficando mais fraco porque eu não uso tanto espanhol. E aí eu penso, agora eu vou aprender mais um idioma e vou confundir ainda mais porque são idiomas parecidos, mas é uma questão de prioridade. Às vezes aquele outro idioma você vai ter uma prioridade, você vai usar aquele idioma e o outro que você aprendeu acabou não sendo tão útil na sua vida. E é muito difícil priorizar todos os idiomas ao mesmo tempo e manter o mesmo nível de todos os idiomas ao mesmo tempo. Sempre vai ter aqueles que a gente usa mais do que os outros. E apesar do meu espaço de memória limitado para aprender todos os idiomas que eu gostaria de aprender e algumas confusões que esses idiomas podem causar, eu ainda acredito que existem mais vantagens do que desvantagens de aprender outros idiomas. Você acha que tem alguma desvantagem em aprender vários idiomas? Já passou por alguma dessas situações que eu mencionei? Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!